Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia. E hoje é dia 7 de 2025, ou seja, 7 de julho de 2025. E nós continuamos dando gratidão a Deus porque é bom e belo e maravilhoso ter a oportunidade do direito à vida, do fôlego de vida e do Senhor estar com a gente na nossa rotina diária. Sei que por vezes você, eu, por sermos falhos, nós nos sentimos envergonhados, nos sentimos tristes e nos sentimos até desesperançosos na nossa caminhada cristã, porque entendemos que apesar de Cristo Jesus ter dito, por exemplo, lá para a mulher que foi acusada do adultério, ou pelo menos uma grande cilada ali feita pelos escribas, pelos fariseus para poder acusá-los, os homens que detinham ali o poder, detinham a situação e principalmente que queriam cercar o nosso Senhor Cristo Jesus ali nos seus ensinos para poder acusá-lo, como sempre foi feito ali na caminhada cristã de Jesus Cristo, já muito ciente disso. Por vezes a gente se sente assim, indefeso, desarmado. Mas assim como essa mulher, nós também temos esse Cristo Jesus para poder nos justificar, porque a palavra de Deus diz que nós temos já um advogado no céu. Ontem, eu conversando com o irmão Coutinho, eu cheguei e disse assim, quando eu faço uma reflexão sobre minha vida, reflexão sobre a minha busca de relacionamento, de intimidade com o Senhor, eu vejo tantas falhas, eu vejo tantos erros, não que eu viva para errar, eu me esforço para acertar, mas eu disse para ele, olha, graças a Deus que há essa misericórdia, há esse amor de Cristo por nós, porque eu definitivamente tenho consciência. Eu não tenho como garantir a minha salvação. Eu não tenho. O irmão sorriu e disse, então são dois. Mas ainda assim a gente se alegra no Senhor por ter recebido essa dádiva, essa vontade de agir em espírito, em vontade, em prazer com o Senhor. E o nosso devocional de hoje, ele vai mais ou menos nessa seara, nesse caminho. Quando a gente olha o Salmos 33, olha o Salmo 33, ele diz o seguinte, lá no versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Aí ele continua. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. E quando eu estava lendo esse versículo especificamente, a gente tem o hábito de chamar de capítulos, né? Mas o Salmos não é capítulo, ele é organizado assim, porque toda a Bíblia ela está organizada assim, em forma de capítulos, homens organizado dessa forma para poder facilitar, situar, ou seja, direcionar, quando a gente assim, é como se fosse um endereço. Olha, aquilo que eu estou te falando está no endereço tal. E isso para a gente é bom. Para a gente é bom. Mas por vezes, isso que se torna bom, se torna também uma dificuldade, porque por diversos momentos a gente quer ler aquela passagem específica, aquele versículo, ou aquele conjunto de versículos, ou até mesmo aquele capítulo, sendo que o livro como um todo, ou o material como um todo, ele é feito de uma forma única. É claro que o livro de Salmos não é exatamente assim. O livro de Salmos não tem esse sequencial, como se tivesse dar uma sequência de estudos em que um encadeia no outro. Ele se encadeia porque a palavra de Deus ela é perfeita, mas ele tem a sua interdependência, ele tem a sua independência que acaba criando a sua interdependência de um com o outro. Mas isoladamente nós conseguimos vislumbrar a mensagem dentro daquilo, porque é um cântico, é algo feito especificamente para aquele momento, numa situação, vamos dizer assim, própria. E quando eu li esse versículo especialmente, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com meu irmão Lívio, quando uma vez a gente conversando lá no centro de lançamento de Alcântara, mais especificamente no escritório de São Luís, na Avenida dos Libaneses, número 29, Tirirical, numa das nossos encontros evangélicos ali entre meio-dia e meia, ele falou uma vez sobre essa questão do pecado, que a gente se vê em pecado, que a gente vê as nossas falhas. E ele disse que utilizava uma técnica muito interessante para ele e lhe ajudava muito nesse processo. Quando em algum momento ele se via frágil, se via na possibilidade de pecar, ou se via inclinado a pecar, ou seja, que a sua intimidade com Deus parecia não ser suficiente, né, para poder, vamos dizer assim, impedi-lo de pecar, essa mesma intimidade fazia com que ele olhasse para cima. E eu, no contato com ele, eu ouvi dizer sorrir e disse assim, olhar o quê? Para o teto? Ele disse, não, eu quero olhar além, eu quero olhar para cima, que eu quero olhar lá para o céu e ver que o nosso Deus está lá em cima e ele tudo vê, ele tudo enxerga, ele tudo tem ciência. Ou seja, ele tem um atributo que é incomunicável ao homem, mas que o homem devia ter certeza que naquele isolamento, naquele ato que parece solitário, alguém que efetivamente se importa com o homem está lá, observando, como pai, naquele momento como pai, entristecendo-se na sua atitude. E ele disse que quando ele enxergava desse jeito, automaticamente o coração dele se, vamos dizer assim, se realinhava aos ensinos, se realinhava ao contato da obediência, ao contato da sabedoria, né? Rapidamente ele conseguia vislumbrar naquela escuridão a claridade, ou seja, ele conseguia ver a forma do pecado, ver a forma da desobediência, ver a forma do, vamos dizer assim, do seu distanciamento do Senhor, do distanciamento dele do Senhor, não para o Senhor com ele, porque ele virava as costas para Deus, e na hora que ele percebia que ele olhava para um lado, em que ele próprio não conseguia enxergar Deus, aí ele diz assim, é necessário que eu não faça isso. E é importante, irmãos, é importante a gente ter essa consciência. A palavra do Senhor diz, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. É um desafio muito grande, que nós somos tendenciosos a pecar, nós naturalmente somos inclinados a pensamentos equivocados, a ações equivocadas, a atitudes equivocadas. Mas é justamente quando a gente se encontra numa ação não equivocada, mas numa ação abençoada, numa ação de aproximação, numa ação de temor, numa ação de louvor do Senhor,
a gente consegue entender que isso aqui é verdadeiramente importante. Mas isso só é importante quando a gente se encontra também dentro daquilo que está escrito lá no versículo 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que eu espero na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Mas isso é uma questão de compreensão, isso é uma questão de vivência, porque os olhos também estão sobre o iníquo. Mas aí, para receber não o conforto e a compaixão do Pai, mas para receber no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo da sua vida, no tempo do arrebatamento da sua igreja, no tempo de que tudo vai se resolver, a justiça de Deus. Irmão, é algo assim. É algo assim que a gente deve se preocupar. É algo que deve se preocupar. E quando a gente vai lá no versículo 20, diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Então a gente tomando como princípio aquilo que foi dito, que o meu irmão disse, o irmão livre, que olhava para o céu, olhando pelo princípio, pelo fundamento, que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. E que quando a gente olha para esse céu, a gente consegue lembrar do Senhor. A gente consegue perceber que está no caminho da desobediência. A gente consegue se encontrar numa prática que certamente vai ferir a própria santidade do Senhor, porque os nossos pecados, mais do que atingir a nós próprios, é um pecado contra o nosso próprio Pai, contra o nosso próprio, vamos dizer assim, ser que nos criou, ser que nos dá vida, ser que nos mantém aqui, ser que nos dá a esperança. E aí, a nossa alma, de fato, espera no Senhor, espera a sua misericórdia, espera a sua proteção, espera a sua, vamos dizer assim, o seu perdão, espera a sua justificação, espera o seu amor. Somos insensatos, somos errados, somos sim, mas nós devemos viver conforme essa busca de intimidade, conforme aquilo que o coração do Senhor nos exorta a dizer, que a nossa boca, o nosso espírito, a verdade sejam todos voltados ao Senhor. E o interessante aqui nesse salmo, ele fala assim de uma forma muito veemente, porque ele já começa dizendo assim no versículo 1: regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois aos retos convém o louvor. E ele diz assim: olha, você que é justo, você que tem esse temor, você que está preocupado, em se esforçar, em animar-se, em combater, em marchar para as coisas do Senhor, regozijai-vos, alegrai-vos, tenha vida, tenha ânimo, tenha fé, tenha coisa, e louva. Canta na tua casa, canta no teu trabalho, canta para o irmão. Às vezes você não sabe orar, às vezes não sabe o que dizer para o irmão que está em necessidade, que está em sofrimento. Você vai lá, puxa um louvor da harpa, puxa um louvor do Senhor, puxa um cântico que inspira confiança, que faça com que aquele irmão que está passando aquela dor, que está passando aquela provação, que está enfrentando aquele deserto, que está enfrentando aquele sofrimento, que está completamente desesperançoso, possa levantar os seus olhos e encontrar a inclinação do Senhor, que está lá de cima, olhando para todos os moradores da terra. O Senhor está vendo todos os filhos do homem. O Senhor olha para todos, para o bom, para o mal, para o justo, para o ímpio, para aquele que suplica, para aquele que o ignora. O Senhor está lançando o seu olhar, acompanhando a vida de cada um. Ele acompanha a sua vida porque Ele é justo. E quando Ele te der aquilo, Ele vai te dar aquilo em que você buscou, aquilo em que você efetivamente viveu a sua vida. Então, irmãos, nós devemos viver, então, assim, uma vida, conforme dito lá no versículo 19, diz assim: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivo da fome. Ou seja, isto é o que o Senhor quer, isso é o que o Senhor traz na sua misericórdia, isso é o que o Senhor estabelece como preceito. Mas nós não devemos ter medo apenas da morte, nós devemos ter gratidão, nós devemos ter alegria, nós devemos servir ao Senhor por um sentimento de devoção, de gratidão, por uma certeza que somos cuidados, que somos sustentados, que somos animados e que Ele é nosso Pai, Ele está presente na nossa vida. O Senhor é misericórdia, o Senhor é aquilo que efetivamente nós vamos dizer assim, necessitamos. E lá no versículo 22 diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como te esperamos. Que assim seja, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus problemas, sobre os teus desafios. Descansa no Senhor, seja feliz e louvai ao nosso Senhor, que é Deus e Pai. Que o Senhor te cuide, meu irmão.